Então, documento 114, os guardiões do governo seráfico planetário, né? Que foi apresentado pelo comandante dos Serafins, estacionado aqui em Urântia. Isso a gente já falou na semana passada, né? E a gente falou também que os Altíssimos governam os reinos dos homens em todos os planetas por meio de forças, agentes e agências celestes, mas principalmente através da administração dos serafins. A gente falou também que os serafins e os querubins solidários têm muito a ver com os detalhes do governo, especialmente em mundos que foram isolados pela rebelião, que é o nosso caso. E eles falaram que os anjos, que também são ajudados pelos seres intermediários, funcionam aqui em Urântia como ministros supramateriais que executam os mandados do governador-geral residente e de todos os seus colaboradores subordinados. Eles falaram que os serafins são como uma classe, né? Eles estão ocupados com muitos outros compromissos, além daquele da guarda pessoal, porque a gente lembra que à medida que a gente vai atravessando certos círculos, a gente vai tendo uma exclusividade, né, de serafim, até que quando a gente chega no terceiro círculo, a gente tem um par de serafins só para a gente. Mas além desse trabalho, né, eles também fazem parte da organização do governo aqui em Urântia e em todos os outros planetas habitados. E aí a gente pode, então, continuar de onde a gente parou, que foi no item 5. Lembra que a gente falou do governador geral, que é um membro daquele conselho de 24, ou 4 e 20, mortais mortais que viveram em Urântia e que agora estão lá em Jerusalém, que compõem esse conselho, que foi uma organização idealizada pelo nosso Micael. Então, a cada 100 anos, um membro desse conselho é nomeado governador-geral daqui de Urântia, e esse governador-geral, ele tem uma função importante aqui, porque ele faz um trabalho de coordenação e de entrosamento entre todos os seres que estão aqui. Mas, na verdade, ele não tem uma autoridade definitiva sobre o que acontece aqui em Urântia. E ele tem um trabalho muito próximo dos serafins, foi por isso que a Sussu falou ali agora do relacionamento dele com os serafins. E a gente vai ver que os serafins exercem um papel muito importante nessa estrutura do governo que nós temos aqui em Urântia. Nós também falamos de um ser representante dos anciões dos dias, que fica aqui meio que vigilante, acompanhando o que está acontecendo, e também falamos do representante que temos presente aqui conosco, dos anciões, dos pais pais Landonandex, que são os pais da constelação. Nós precisamos lembrar que, a partir do momento em que nós entramos em rebelião e ficamos isolados, as decisões finais do nosso planeta ficam nas mãos desses pais da constelação. Eles, apesar da gente continuar pertencendo ao sistema de Satânia, como nós pertencemos, e temos lá o nosso soberano, que substituiu a Lúcifer, que é o Lanaforge, que está lá desde o início da rebelião. Lembrando que Lúcifer foi trocado, se não me falha a memória, 7 anos depois de começada a rebelião, e foi substituído, então, por Lanaforge. Então, desde então, Lanaforge é quem está lá no comando.
Então, nós temos aqui um representante dos pais da constelação, que é um observador, que é um Lanonandek. Esse observador, ele também é substituído periodicamente, e esse observador, ele é, na verdade, quem tem autoridade suprema aqui em Urântia. E ele geralmente não intervém nas coisas que estão acontecendo em Urântia, mas cada vez que a gente tem uma crise aqui no planeta, é ele quem assume o comando de tudo, e é ele quem passa a dar as ordens e a instrução do que deve ser feito ou não. O livro, os ensinamentos nos lembram que desde que foi iniciado esse sistema, logo depois da partida do nosso Cristo Micael, esse observador assumiu o governo e interveio na direção e administração de Urântia por 33 vezes, ou seja, nós já tivemos 33 crises consideradas graves que justificaram a intervenção desse observador. Então, só para lembrar, então, o observador, ele permanece aqui, geralmente ele não intervém no dia a dia, mas quando acontece uma crise, ele assume o comando de tudo e ele que dá as ordens daquilo que deve ser feito. A gente também não pode esquecer, e é importante lembrar, que o nosso príncipe planetário atual é o Micael, Jesus, quando esteve aqui na Terra, entre nós, uma das conquistas de Jesus foi justamente essa, ele foi nomeado nosso príncipe planetário em substituição ao príncipe planetário original, que é Caligástia, e a gente também não pode esquecer que, apesar de Lúcifer ter sido deposto logo no início da rebelião lá em Jerusalém, depois de 7 anos de iniciada a rebelião, e ser substituído por Lana Forge, a mesma coisa não aconteceu com os príncipes caídos. Então, nós temos 36 planetas, 37, incluindo o nosso, que aderiram à rebelião. E esses 37 planetas, então, eu não tenho certeza que todos os príncipes aderiram, mas houve um contingente grande de adesão a essa rebelião, e no nosso caso, o nosso príncipe aderiu. Então, esse príncipe, ele continua vagando por aí, o Caligástia, juntamente com Dalamátia. Não, Dalamátia é a cidade. Perdão. Caligástia, perdão, está aí por aí. Com Daligástia. E aí ele está por aí e só vai possivelmente ser afastado daqui quando houver a decisão final do julgamento de Lúcifer. Mas especula-se também que ele seria afastado no caso de que o nosso mundo rejeitasse completamente ao Caligástia, ou seja, que nós estivéssemos talvez no mundo de luz e vida. Então, enquanto isso, ele continua por aí dando as caneladas e as butinadas dele. Não tem o poder de intervir nas nossas coisas, a menos que ele seja aceito ou convidado por alguém para participar do processo juntamente com ele. Então, o nosso príncipe planetário é o nosso Cristo Micael. Quando Micael foi, então, nomeado príncipe planetário, ele pediu para formar esse conselho dos 420 ou 24, e também nomeou príncipe vice-regente o Maquiventa Melquisedeque. O nosso Maquiventa Melquisedeque, que esteve aqui
2.000 anos aproximadamente antes da chegada de Jesus, o príncipe de Salém. Ele é um dos membros desse conselho de 24. Então, ele também, além de ter estado aqui entre nós, na condição do príncipe de Salém, ele já esteve aqui como governador, representando esses 24. Então, sempre lembrando, esses 24 são ex-mortais que estão compondo esse conselho. Existem algumas exceções, como é o caso do Maquiventa Melquisedeque, que todo mundo, como sabe, ele é um Melquisedeque. Então, ele está lá temporariamente. Eu não sei por quanto tempo ele vai ficar no conselho. Mas a ideia é de que esse conselho seja preenchido apenas por mortais. Mortais ilustres do passado, mortais ilustres do presente e mortais ilustres do futuro. Ilustres, eu quero dizer, aqueles que de alguma forma tiveram alguma relevância, alguma importância no desenvolvimento espiritual, no processo evolutivo de Urântia. Então, esse conselho está incompleto, tem alguns membros lá que talvez não vão ficar para sempre, mas, por enquanto, eles estão participando lá desse conselho. Então, a semana passada também nós vimos que esse conselho, além de dirigir ou representar Urântia, eles são responsáveis também pelos outros 36 planetas caídos. Esses planetas caídos, cada um deles tem um conselho, mas esse conselho desses planetas caídos se reportam a esses 24 membros do Conselho de Urântia. Então é bem confuso esse negócio, né? A gente tem um príncipe planetário, que é o nosso Micael, que constituiu esse conselho e, ao mesmo tempo, nomeou príncipe vice-regente o Maquiventa Melquisedeque, mas o Maquiventa Melquisedeque não assumiu essa posição, ele está lá no Conselho dos 24. Então, aqui tem esses 24 coordenando o nosso trabalho. Além deles, tem um vigilante que vem lá de Orvonton, de Uversa, que é representante dos anciões dos dias, e nós temos esse observador, que é um membro lá no Nandec, nomeado pelos pais da constelação para assistir o que acontece aqui em Urântia, observar e assumir o governo quando a gente tem, então, uma situação de crise. Então, parece confuso tudo isso daí, né? Mas a coisa funciona muito bem. Eu esqueci de falar, nós já falamos semana passada também, o nosso planeta recebeu uma sede de arcanjos. Os arcanjos são os responsáveis por tudo que tem de espiritual no universo local de Nébadon. A sede central deles é lá em Salvington, e não tem nenhum outro mundo, nenhum outro universo local, pelo menos que a gente tenha notícia, que os arcanjos tenham formado uma sede num planetinha de mortal como o nosso. Então, esse é um fato também inusitado, a gente ter a presença desses arcanjos aqui, é uma coisa completamente diferente do que acontece em todos os universos locais, e o nosso mundo, então, tem esse privilégio. Então, só recapitulando, a gente tem os 24, temos o observador, temos um vigilante, temos o príncipe vice-regente, o nosso príncipe, que é Micael, nós estamos fracos de príncipe, mas ele é lá o nosso Micael, né? E também temos esse contingente de arcanjos aqui no nosso planetinha. Então, eu espero não ter confundido a mente de vocês, mas eu tenho certeza que vocês vão ficar mais confusos ainda conforme a gente vai avançar aqui, porque tem mais gente ainda envolvida em todo esse processo. Vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho do governo planetário.
A administração de fato em Urântia é realmente difícil de descrever. Não existe nenhum governo formal que siga as linhas da organização do universo, como, por exemplo, a separação entre os setores legislativo, executivo e judiciário. Os 24 conselheiros aproximam-se o mais possível de uma ramificação legislativa do governo planetário. E o governador-geral é um chefe executivo provisório e de assessoria, permanecendo o poder do veto com o observador altíssimo. E não há absolutamente nenhum poder judiciário com autoridade operativa no planeta, apenas as comissões conciliatórias. Então, é mais ou menos o que o Henrique tinha acabado de falar. Só diminuir, senão não enxerga. A maioria dos problemas que envolvem os serafins e os seres intermediários é por consenso mútuo decidida pelo governador-geral. No entanto, exceto quando pronuncia os mandados dos 24 conselheiros, todas as suas decisões estão sujeitas a apelações, às comissões conciliatórias, a autoridades locais constituídas para funcionar planetariamente ou mesmo sujeitas ao soberano do sistema de Satânia, que é o Lana Forte. Então tá aí, o governador-geral é um membro dos 24, ele toma decisões e coloca as coisas aí para funcionar, mas como a gente vê, ele não tem uma autoridade absoluta. A autoridade dele pode ser contestada e ser levada para outras instâncias para que hajam decisões que possam contrariar aquela decisão do governador-geral. Além disso, o governador-geral só pode trabalhar dentro dos limites daquilo que já foi estabelecido pelo Conselho. Ele não pode criar coisas novas sem aprovação do Conselho. A ausência de um grupo de assessores corpóreos do príncipe planetário e a ausência do regime material de um filho e de uma filha adâmica é parcialmente compensada pelo Ministério Especial dos Serafins e pelos serviços incomuns das criaturas intermediárias. Eu quero lembrar vocês todos aqui, nós estudamos lá atrás, quando a vinda do príncipe, do corpo de assessores do príncipe. Não sei se vocês se lembram, ele tinha 100 assessores, que estavam divididos em 10 grupos de 10 assessores cada um. Cada um desses grupos com uma responsabilidade, que eu não sei se vocês se lembram, mas essas responsabilidades daqueles corpos de assessores do príncipe, nós vamos ver agora, está replicada nos serafins aqui. Vamos ver. A ausência de um príncipe planetário é efetivamente compensada pela presença trina composta dos arcanjos, do observador altíssimo e do governador-geral. Esse governo planetário, não muito rigidamente organizado e de um certo modo de administração personalizada, tornou-se mais eficiente do que o esperado, em consequência da assistência poupadora de tempo dos arcanjos e do seu circuito sempre pronto, o qual é tão frequentemente utilizado nas emergências planetárias e dificuldades administrativas. Só lembrando aqui que o administrador, o governador e o Altíssimo, que está aqui como observador, eles cuidam de todas as coisas, exceto das coisas espirituais. As coisas espirituais só podem ser decididas através dos arcanjos. Isso também nós vimos na semana passada. Acho importante a gente lembrar disso. Do ponto de vista técnico, o planeta permanece ainda espiritualmente isolado dos circuitos de Norlatjadek. Mas em uma emergência, essa dificuldade pode ser agora contornada pela utilização do circuito dos arcanjos. O isolamento planetário não atinge, de fato, os mortais individualmente, desde a efusão do Espírito da Verdade sobre toda a carne realizada há 19 séculos atrás, ou seja, em Pentecostes. Aí eu tenho uma pergunta.
Então, do ponto de vista técnico, o planeta permanece em isolamento, né? Sim. Mas em uma emergência, essa dificuldade pode ser contornada pela utilização do circuito dos arcanjos. Então, E aí ele fala, desde a efusão do Espírito da Verdade. Então, ele fala que não atinge os mortais individualmente desde a efusão do Espírito da Verdade. Mas essa estrutura do circuito dos arcanjos, que é uma estrutura espiritual, então tudo que é de nível espiritual do planeta é levado para fora e trazido para dentro, se é que a gente fala assim, né? Pelos arcanjos. Então, espiritualmente, nós não estamos isolados. O isolamento, ele... E o que isso significa? Isso significa que, assim, nós temos o Espírito da Verdade para nos mostrar o caminho. Então, espiritualmente, você tem a presença do próprio Micael através do Espírito da Verdade. Você tem os anjos, serafins e seráficos que estão do nosso lado. Tem esse contingente de arcanjos aqui. Tem e nós temos o Espírito Santo e temos a presença do ajustador do pensamento. Então, o nosso isolamento, ele é mais um isolamento administrativo, na verdade. Espiritual não é tanto. Mas esse isolamento administrativo faz com que as comunicações, de uma maneira geral, sejam interrompidas. E isso é feito de forma tal para que a rebelião não se alastre para outros sistemas. Então, a nossa rebelião é o nosso Covid-19. A nossa rebelião é o nosso Covid-19. Nós temos que ficar isoladinhos aí e ficar afastados. Mas espiritualmente, nós não estamos isolados. Nós só não temos a notícia dos outros mundos, esse negócio então, todo. Mas isso seria importante. A gente tem que trabalhar muito mais com a fé do que qualquer outro planeta, do que um planeta que vê o Adão e Eva, do que um planeta que sabe da existência do príncipe planetário, dos assessores do príncipe, etc. Nós tivemos o assessor do príncipe aqui, né? E nós tivemos o príncipe aqui. Sim, mas quando nós éramos selvagens. Então, mas hoje nós ainda somos selvagens, a gente pode não acreditar nisso. Mas se aparecer um cidadão aqui dizendo que é Jesus, muito possivelmente nós vamos crucificar esse indivíduo de novo. Mas... Então, não sei. Isso sim, se aparecesse hoje, que nem a gente falou semana passada que Melquisedeque pode voltar a qualquer momento, e dizem, tem gente que acredita, eu quero dizer, tem... o próprio revelador desse documento acredita que Melquisedeque vai voltar. Mas, então, se Melquisedeque aparecesse aqui, provavelmente a gente ia estranhar e poderia ver o que aconteceu até com o Cristo. Mas, se você nasce e você já vê essa estrutura, e seu filho nasce, já vê essa estrutura, e seu neto nasce, já vê... Faz parte disso, faz parte disso tudo. Então, eu acho que você evoluiria muito mais rápido. Entretanto, no sistema que está aqui para nós, a gente tem que usar fé. Eu tenho fé que os arcanjos estão lá, eu tenho fé que o Melquisedeque está lá, eu tenho fé, mas é isso. Pode ser, mas Jesus veio aqui. Sim. E não mudou muito as coisas, né? Tem os cristãos aí, não mudou muito. O livro de Urântia está aí, a gente tem dificuldade de colocar ele até dentro de casa. Eu sei o que você está falando, mas o fato de ter a presença desses seres que não são visíveis para nós é um problema. Então, assim, eles não são visíveis. Esse corpo de governadores, de serafins e tudo isso, está aí. Mas a gente não percebe eles. Mas o Adão e Eva você veria. Adão e Eva você veria, do jeito que nós vimos. E a gente já sabe o que aconteceu com Adão e Eva. Não foi culpa nossa, foi culpa deles. Não, eu sei isso. Mas o que eu estou dizendo é que o fato de ter essas presenças entre nós, embora pudesse trazer uma iluminação e ajudar, eu não acho que seria a solução dos nossos problemas. Não é a solução, mas e a gente não teria todo mundo
aderindo a isso, assim, sem mais nem menos. Eu acho que não ia acontecer. Flávio, o que você quer falar? Quando ele fala em emergência planetária, ele está falando possivelmente de uma emergência planetária espiritual, né? E não numa emergência planetária física, né? Uhum. Então, assim, ó, esse socorro certamente viria através dos seres seráficos num resgate, aí sim, físico, né? Nosso, e não, né, não simplesmente uma proteção espiritual. Isso ficou um pouco confuso para mim aí. Olha, essas emergências, essas crises são de todas as naturezas, espirituais, materiais. Então, por exemplo, a gente tem que lembrar que aqui nós temos corpo angélico, que nós vamos estudar daqui a pouco, atuando juntamente com os seres intermediários, e esses seres, eles intervêm frequentemente numa série de coisas. Então, por exemplo, quando por ocasião do mandato de publicação, lá o pessoal comentou com a comissão de contato que eles demoraram para voltar a fazer contato porque eles estavam trabalhando para impedir a Terceira Guerra Mundial. Então, de que maneira eles fazem isso? Eu tenho certeza absoluta que nós vivenciamos muitos momentos em que o homem colocou em risco o nosso planeta, de alguma forma. E eu não tenho dúvida de que esses seres, de alguma forma, fizeram alguma intervenção. Nós vamos ler daqui a pouquinho a parte dos reservistas e a gente vai descobrir coisas muito, muito interessantes ali. Então, essas intervenções têm, sim, um aspecto de conotação espiritual, mas não só. Nós temos outras intervenções. Pedro, por exemplo, saiu da prisão libertado por um ser intermediário. Por quê? Não é porque eles queriam salvar Pedro, né? Porque no final ele morreu do mesmo jeito, não adiantou nada. Mas eles precisavam que Pedro estivesse liberto para, de alguma forma, completar algum trabalho. Então, por isso que eles libertaram Pedro lá. Então, e assim aconteceu com inúmeras outras situações que a gente não tem conhecimento de todas elas. Mas eles intervêm, sim, quando alguma coisa séria está acontecendo, eles fazem uma intervenção, seja ela material, física, espiritual, de todas as formas, né? Eles têm esse poder. Bem. Mais alguém? Cada dia administrativo em Urântia começa com uma reunião de consulta, feita com a presença do governador-geral, do dirigente planetário dos arcanjos, do observador altíssimo, do supermafim supervisor, do dirigente dos portadores da vida e dos hóspedes convidados, dentre os altos filhos do universo ou dentre certos estudantes visitantes que possam estar de permanência no planeta. O gabinete administrativo diretamente a serviço do governador-geral consiste de 12 serafins, dos chefes em atuação dos 12 grupos de anjos especiais, que funcionam como diretores supra-humanos imediatos do progresso e da estabilidade planetários. Então, vocês se lembram daquela comissão, daquele corpo de assessores do príncipe, que eram lá, então, os supra-humanos, né? E aqui também nós temos, então, serafins, que têm esses corpos, 12 grupos de anjos especiais, que funcionam como diretores supra-humanos, e esse grupo, na verdade, está substituindo, de alguma forma, aquele corpo de assessores do príncipe. A gente vai ver com mais detalhes isso daqui. Alguém quer ler? Posso ler, Sueli?
Posso ler, Sueli? Pode, por favor. Ok. Desculpe pela demora de ter entrado aqui, viu? Estamos juntos. Quando o primeiro governador-geral chegou a Urântia, e isso coincidiu com o momento do envio e da efusão do Espírito da Verdade. Ele veio acompanhado por 12 corpos de serafins especiais, graduados em Serafington, que foram imediatamente designados para certos serviços planetários especiais. Esses anjos elevados são conhecidos como os serafins mestres da supervisão planetária, e além de estarem sob o supercontrole do observador altíssimo planetário, eles estão sob a direção imediata do governador-geral residente. Ok? Esses 12 grupos de anjos, ainda que funcionando sob a supervisão geral do governador-geral residente, são designados diretamente pelo Conselho Seráfico dos 12, composto dos dirigentes tutelares de cada grupo. Esse conselho também serve como gabinete voluntário do governador-geral residente. Okay? Como dirigente planetário dos serafins, eu presido a esse conselho de chefes seráficos e sou um supernafim da primeira ordem, voluntariamente a serviço em Urântia, como sucessor daquele que, no passado, foi chefe das hostes angélicas do planeta e que caiu em falta na época da secessão de Caligástia. Os 12 corpos de serafins mestres da supervisão planetária funcionam em Urântia como a seguir é exposto. Então, Okay. Nós temos aqui, dirigindo esse serafim, um supernafim, né? Esse supernafim é uma ordem mais elevada que os serafins, e ele está aqui, então, para dirigir esses corpos de serafins. Então, aqui vamos ver cada um dos grupos, né? Posso continuar? Sim. Ok. Os anjos epocais, número 1, né? São 7. Então, são 7, né? São 12. São 12. Então, primeiro, os anjos epocais. Esses são os anjos da idade presente, o grupo dispensacional. Esses ministros celestes estão incumbidos da supervisão e direção dos assuntos de cada geração, pois são designados para adequar-se ao mosaico da época em que os fatos estão ocorrendo. O corpo atual de anjos epocais a serviço em Urântia é o terceiro grupo designado para o planeta durante a presente dispensação. Algum comentário, Henrique? Ou a gente pode ir indo devagar? Oi? Podemos seguir. Ok. Número 2. Os anjos do progresso. A estes serafins é confiada a tarefa da iniciação do progresso evolucionário das sucessivas idades sociais. Eles desenvolvimento dentro da trajetória inerente às criaturas evolucionárias e trabalham incessantemente para fazer com que as coisas sejam como elas deveriam ser. O grupo em função, neste momento, foi o segundo a ser designado para o planeta. Número 3. Os serafins, os guardiões religiosos. Estes são os anjos das igrejas, os defensores honestos pelo que é bom e pelo que tem sido feito. Isso é pelo que é
e pelo que tem sido feito. Eles trabalham para manter os ideais daquilo que sobreviveu, para que seja feita a passagem segura de uma época para outra dos valores morais. Eles são como um checkmate para os anjos do progresso, a todo tempo buscando trasladar de uma geração a outra os valores imperecíveis, transformando as formas velhas e passageiras em novas, e, portanto, em padrões menos cristalizados de pensamentos e conduta. Esses anjos lutam pelas formas espirituais, mas eles não são fonte de ultrassectarismo, nem das divisões sem sentido surgidas da controvérsia entre os religiosos professos. O corpo em funcionamento atualmente em Urântia é o quinto a servir como tal. Quarto, os anjos da vida nacional. Estes são os anjos das trombetas, diretores das atuações políticas da vida nacional em Urântia. O grupo agora em funcionamento, no supercontrole das relações internacionais, é o quarto corpo a servir no planeta. É, particularmente por intermédio da ministração dessa divisão seráfica, que os Altíssimos governam nos reinos dos homens. Quinto, os anjos das raças. Eles que trabalham para a conservação das raças evolucionárias do tempo, independentemente das suas questões e agrupamentos religiosos. Em Urântia, há remanescentes de 9 raças humanas miscigenadas e que culminaram no povo destes tempos modernos. Esses serafins estão intimamente ligados ao ministério dos comissionados da raça, e o grupo atualmente em Urântia é o corpo atualmente designado ao planeta logo após o dia de Pentecostes. 6. Os anjos do futuro. Estes são os anjos dos projetos que prognosticam uma época futura e planejam a realização de coisas melhores para uma dispensação nova e avançada. Eles são os arquitetos das eras sucessivas. O grupo, que agora está no planeta, tem funcionado como tal desde o começo da dispensação corrente. 7. Os anjos do esclarecimento. Urântia está recebendo agora a ajuda do terceiro corpo de serafins, dedicado a fomentar a instrução no planeta. Esses anjos ocupam-se com o aperfeiçoamento mental e moral em tudo que isso concorre aos indivíduos, famílias, grupos, escolas, comunidades, nações e raças inteiras. 8. Os anjos da saúde. Estes são os ministros seráficos designados para a assistência às agências mortais que se dedicam à promoção da saúde e à prevenção de doenças. O corpo atualmente presente no planeta é o 6º grupo a servir durante essa dispensação. E eles estão trabalhando nesse momento, né? Porque com essa pandemia... Sim, eles estão fazendo muito mesmo, né? Atualmente. 9. Os serafins do lar. Urântia desfruta agora do serviço do 5º grupo de ministros angélicos dedicados à preservação e ao avanço do lar, a instituição básica da civilização humana. 10. Os anjos da indústria. Este grupo seráfico ocupa-se em fomentar o desenvolvimento industrial e em melhorar as condições econômicas dos povos de Urântia. Esse corpo foi mudado 7 vezes, desde as autotogas de Micael. Que coisa interessante esse dado.
11. Os anjos... Opa, peraí. Os anjos das diversões. Estes são os serafins que fomentam o valor do divertimento, do humor e do descanso. Eles procuram elevar sempre as diversões e as recreações do homem, promovendo desse modo um aperfeiçoamento melhor do lazer humano. O corpo atual é o terceiro da sua ordem a ministrar em Urântia. E 12. Os anjos do ministério supra-humano. Estes são os anjos dos anjos. São os serafins que estão designados à ministração a todas as outras vidas supra-humanas no planeta, temporária ou permanentemente. Este corpo tem servido desde o início da dispensação presente. Bom, então aí nós passamos os 12 grupos, né? E a gente vê que tem um exército de serafins conduzindo temas importantes no nosso planeta. A gente, eventualmente, pode ter a impressão de que o trabalho deles em algum setor, em alguma área, não esteja sendo bem sucedido, né? Mas eu tenho certeza que é uma impressão equivocada, errada. Com certeza, nós estamos caminhando na direção certa. Mas tem, então... Está tudo sob controle, né, Henrique? Está tudo sob controle, né? Não pensemos que estamos largados a isso. Controle, né? Não sei se está tudo sob controle, mas tem aí o pessoal trabalhando. O seu microfone faz bastante barulho, viu, Fernando? Só para... Tudo bem, vamos lá. Pode continuar. Posso continuar? Ok, senhor. Quando estes grupos de serafins mestres... Opa, sumiu minha tela aqui, o que houve? Opa, voltou. Quando esses grupos de serafins mestres discordam sobre questões de política ou de procedimento planetário, as suas diferenças são usualmente resolvidas pelo governador-geral, mas todas essas resoluções ficam sujeitas ao apelo de acordo com a natureza e a gravidade das questões que geram desacordos. Nenhum desses grupos angélicos exerce o controle direto ou arbitrário sob domínio dos seus compromissos. Eles não podem controlar totalmente os assuntos dos seus respectivos domínios de ação, mas podem manipular, e assim o fazem, as condições planetárias, e assim associar as circunstâncias de modo a influenciar favoravelmente as esferas da atividade humana, as questões às quais estão ligadas. As questões não, as atividades da atividade humana às quais estão ligados. Desculpe o erro na hora da leitura. Os serafins mestres da supervisão planetária utilizam-se de muitos meios para levar adiante as suas missões. Eles funcionam como centros ideacionais de compensação, como focalizadores da mente e promotores de projetos. Embora incapazes de injetar concepções novas ou mais elevadas nas mentes humanas, eles atuam frequentemente para intensificar algum ideal mais elevado que já haja surgido em um intelecto humano. Interessante. Quando surge algum ideal novo, eles potencializam isso. Potencializam. Exato. Todavia, fora esses vários meios de ação positiva, os serafins mestres asseguram o progresso planetário contra a ameaça vital por meio da mobilização, aperfeiçoamento e manutenção do corpo de reserva do destino. Então, vejam que aqui é a primeira vez que a gente fala, então, que os serafins, né,
Eles atuam aí mobilizando e aperfeiçoando a manutenção do corpo de reserva do destino, né, que nós vamos estudar daqui a pouquinho. A função principal desses reservistas é a de assegurar-se de que não haverá interrupção do progresso evolucionário. Eles são as precauções que as forças celestes tomaram contra a surpresa. Eles são as garantias contra o desastre. Esse desastre poderia ser o quê? Uma guerra atômica, no caso, acabasse com toda a humanidade, seria isso? Qualquer coisa que possa influenciar o caminho evolutivo da humanidade para uma direção errada, poderia ser guerra, poderia ser só, sei lá, uma filosofia de vida, seja lá o que for. Sim. Eles usam esses reservistas, são mortais como nós, pessoas como nós, para fazer algum trabalho que possa mudar a direção que a coisa está tomando. Reverter, né, Henrique? Reverter. Exatamente. E podemos até estar entre esses reservistas, né, do destino, né? Quem sabe? Acho difícil. Acho que são... Mas vamos botar mais um voluntário aqui agora para ler. Obrigado, Fernando. Obrigada. Vamos lá. Quem vai? Gostaria. Eu posso ler. Eu vou ler. Então vai. Não, por favor, Angélica. Não, pode ir, eu não estava ouvindo. Não. Quer ler, lê, Milton. Não, eu deixo você ler, por favor. Tá. Vocês estão me ouvindo bem? Meu microfone não está fazendo ruído, não, né? Não, tá ok. Tá. O corpo de reserva do destino. O corpo de reserva do destino consiste em homens e mulheres vivos que foram admitidos no serviço especial da administração supra-humana de assuntos do mundo. Esse corpo é constituído de homens e mulheres de cada geração, escolhidos pelos diretores do espírito deste reino para prestar assistência na condução da administração, da misericórdia e da sabedoria aos filhos do tempo nos mundos evolucionários. Então, por enquanto aqui, vamos guardar isso. O corpo é constituído de homens e mulheres vivos de cada geração, tá bom? Vamos lá. Vivos encarnados, que ele quer dizer? Não, vivos. Vivos, que nem eu e você. Nem eu e você. Isso. Mais você do que eu, Marcelo. Não sei não. Eles prestam assistência na condução da administração da misericórdia e da sabedoria aos filhos do tempo. Então, isso que é importante, que eu devia ter grifado e eu esqueci. É prática geral na condução dos assuntos dos planos de ascensão começar essa ligação de utilização de criaturas volitivas mortais, tão logo elas hajam se tornado competentes e confiáveis para assumir tais responsabilidades. Portanto, tão logo surjam os homens e mulheres no cenário da ação temporal com capacidade mental suficiente, status moral adequado e a espiritualidade requisitada, eles são rapidamente designados para o grupo celeste apropriado de personalidades planetárias para serem as ligações humanas, os assistentes mortais. Isso já está rolando? Sempre. Sim, sempre. Vamos continuar aqui que a gente vai ver mais. Aqui. Vamos Mas lá. esses vivos aí têm consciência? Vamos ver. Vamos ver. Quando os seres humanos são escolhidos como protetores do destino planetário, quando se tornam indivíduos-chave nos planos que a administração mundial está levando adiante, nesse momento, o dirigente planetário dos serafins confirma a sua entronização com o corpo seráfico e aponta os guardiães pessoais de destino temporais para servir a tais mortais reservistas. Então, Guardiões são os serafins. Então, lembra, o fato de você ser apontado como um desses reservistas
já imediatamente faz com que você tenha guardiões pessoais, um par de serafins, o que pressupõe que você já está, então, no terceiro círculo, pelo menos, de círculo cósmico, né? Todos os reservistas têm ajustadores autoconscientes, e a maioria deles funciona em círculos cósmicos mais elevados de realização intelectual e de alcance espiritual. Mas aí é consciência do ajustador, né? A consciência desses indivíduos, né? Os ajustadores deles, não sei se vocês lembram, tem ajustadores autoconscientes, e esses ajustadores autoconscientes têm a capacidade de fazer outros trabalhos que não só de guiar o indivíduo que ele reside para o Pai. Enquanto o indivíduo está dormindo, ele vai trabalhar noutra coisa. Ele vai trabalhar noutra coisa. Vamos lá. Mas você falou assim... Ai, esqueci o que você falou. A maioria deles funciona... Círculos cósmicos, tipo do terceiro para frente. Para poder ter o serafim... Guardião. E eles são, a maioria, se eu não me engano, todos, ou a maioria, inconscientes. Eles não sabem o que eles estão fazendo, mas isso já vai falar. Acho que o Flávio queria fazer algum tipo de comentário. É uma esperança, né? Ser inconsciente já é uma esperança. Não, eu só queria comentar o seguinte, a gente certamente é um tema que pode ser muito discutido, né? Quem seriam os reservas do destino agora, né? É uma questão até Você, Flávio! Tem pessoas... eu estou bem longe, eu passei já... Não é consciência, você não precisa estar consciente, Flávio. Eu passei da fase rasa. Mas, assim, cabe uma discussão. Se a gente fica pegando umas personalidades mundiais da ciência, né, e alguns líderes, assim... Né, acho que assim, de Dalai Lama, provavelmente. Desculpe, Sueli, vamos ver. Eu, assim, na minha cabeça, rasa também, como você disse. Por exemplo, um Dalai Lama, uma Madre Teresa. A Madre Teresa me veio à cabeça. Um Gandhi, né? Um Einstein na ciência. Um Einstein, exatamente, eu acho isso. Todos. A gente pode ficar aqui até às 6 da manhã tentando... O Henrique Streva, por exemplo, está no caminho. Henrique Streva! Esses caras todos aí. Pela madrugada, gente. Vamos voltar no nosso vídeo. Viajando na maionese, vamos lá. Assim mesmo, por exemplo, sem querer discutir política, né? Mas o mundo vinha vindo nos últimos anos com uma vertente direita muito forte, que não é certo nem errado, mas em alguns países ela estava sendo colhendo direitos, vamos dizer assim, não sei como que eu posso dizer. Então, de repente, aparece alguém que vai reproduzir. Assim como na época do comunismo, aparece alguém que leva... Eu acho que é mais ou menos isso também. Então, assim, não só... tipo um Dalai Lama ou um cientista, mas eu acho que até inclusive políticos também. Nós podemos ficar aqui chutando. Eu acredito que não seja só na área dogmática ou de crença, em todas as áreas. Senão fica muito duro isso aqui também, entendeu? Então a gente tem que dar Steve Jobs. Steve Jobs, exatamente. Com certeza. É uma coisa mais humana, assim, sabe? Senão a gente começa demais. Com certeza, nós temos aí muitos homens que passaram pela história da humanidade que provavelmente foram reservas do destino, e eles talvez nem saibam disso. Assim como temos hoje. Né? Que também não tem consciência. Que também não tem consciência. A gente vai ver que só uma pequena minoria deles tem consciência disso. Mas vamos continuar estudando aqui, que é bastante divertido. Depois a gente vai fazer conjecturas aqui sobre esse assunto. Vamos lá. E aí, assim, quando quiserem falar, fala, porque na minha tela não aparece quem está levantando a mão. Conjecturar é bom. Vamos lá. Os mortais do reino são escolhidos para o serviço no corpo de reserva do destino, nos mundos habitados, em virtude da
Capacidade especial para ser secretamente treinado para inúmeras missões possíveis de emergência na conduta de várias atividades dos assuntos do mundo. Isso pode acontecer com a gente dormindo, gente. Não? Sim, essa aí geralmente é treinada dormindo mesmo. 2, dedicação com plenitude de coração a alguma causa especial, seja social, econômica, política, espiritual ou outras, e tendo, em acréscimo, disposição de servir sem reconhecimento nem recompensas humanas. 3, posse de um ajustador do pensamento com extraordinária versatilidade e comprovável experiência anterior a esta de Urântia, de enfrentar as dificuldades planetárias e de lutar em situações de emergência iminente no mundo. Henrique, você acha que quando o ajustador vem para nos escolher, né, porque ele nos escolhe, ele já sabe que você potencialmente é um reserva de destino? Não sei se eles sabem disso, mas eles sabem do nosso potencial, né? E não todos os ajustadores conscientes habitam reserva do destino. Eventualmente está lá no cara e não é um reserva do destino. Então, e a gente também não sabe se o nosso ajustador é o tal extraordinário, né? Não, exatamente, a gente não sabe, mas eu não culpo o meu ajustador por isso. Eu tenho certeza que o meu ajustador é top, não tem dúvida. O meu também é top. Não sei o que ele está fazendo comigo, mas ele é top. Tenho certeza É muito amor divino e misericórdia. Nossa, nem pensa nisso. Que coisa maluca. Só do cara me aguentar, já merece um prêmio Nobel. Se o seu merece todo esse prêmio, o meu merece ganhar todos os Oscars até hoje. Eu não sou flor de cheiro, não. Mas vamos, assim, o trabalho deles é um desafio constante, com certeza. E a única coisa que diferencia um do outro é o nível de experiência alcançado por um e pelo outro, né? Mas as habilidades divinas, a paciência, o amor deles, é exatamente sempre igual, né? Não tem... É maravilhoso poder contar com um ajustador de pensamento. E olha, se eu não for reserva do destino, nem é o caso de querer ser, se a gente conseguir passar de ano, já está bom demais, né? Puxa, se eu puder acordar nas mansões, eu estou feliz também. Também. Olha os privilégios, é verdade. Vamos lá. Cada divisão do serviço celeste planetário tem direito a um corpo de ligação, constituído desses mortais do destino. Os mundos habitados médios empregam 70 corpos separados do destino, os quais estão intimamente vinculados à condução supra-humana corrente de assuntos do mundo. Em Urântia, existem 12 corpos de reserva do destino, um para cada um dos grupos planetários de supervisão seráfica. Então, veja que nos outros mundos, eles chegam a ter 70 corpos separados, né? No nosso mundo, nós temos 12 corpos. Eles vão falar em algum momento que o número de reservas no destino tem caído bastante em Urântia, mas deve ter uma razão para isso. Mas, então, veja que tem um corpo de reserva do destino para cada um daqueles grupos planetários de supervisão seráfica. Vocês se lembram? Não temos 12? Temos 12. Então, eu imagino que esses corpos de reserva do destino trabalham aqui entre os homens, ajudando esses serafins a conduzirem aquelas tarefas que são pertinentes a cada um desses grupos seráficos que nós acabamos de ver. Vamos lá. Os 12 grupos de reservistas do destino de Urântia são compostos de habitantes mortais da esfera,
os quais foram treinados para inúmeras posições cruciais na Terra e são mantidos em prontidão para atuar em possíveis emergências planetárias. Esse corpo combinado consiste atualmente em 962 pessoas. Olha como é Para pequenininho o 7 grupo. bilhões. É mínimo. Veja só. Então, é um grupo que já foi treinado. O Esse corpo número foi menor dado, conta com 41 e o maior com 172 pessoas. Então, esses números foram dados em 1955, né? Quem sabe aumentou, diminuiu? Diminuiu, né? Diminuiu. não sei se aumentou ou diminuiu, Gente, mas não tem como esses saber. corpos aí são aqueles que estavam presentes em 1934, 35, quando acabou não a publicação, mas a escrita do livro. Mas daquela época, esses já se foram, provavelmente, muitos deles. Provavelmente alguns desses já se foram. A gente estava aqui especulando, eu não sei se, mas, por exemplo, o doutor William Sadler talvez fosse um desses, né? A gente não sabe. É só uma especulação aqui, pelo amor de Deus, não tem... E ele já morreu, então, com certeza, várias dessas pessoas já morreram. Vamos lá. Por que tão diminuto esse número, hein, irmãos? Por que tão poucos? Acho que é porque a grande maioria não tem, acho que a capacidade espiritual, moral, né, para estar entre esse corpo de reservistas, né? Tem essa possibilidade que você comentou aí, Fernando, mas também, por outro lado, talvez esse número seja suficiente para fazer frente àquilo que os anjos reveladores precisam. Não sei, né? Vamos ver. À exceção de menos de 20 personalidades de contato, os membros desse grupo exclusivo são inteiramente inconscientes da sua preparação para uma possível atuação em certas crises planetárias. Então, menos de 20 é consciente dessa situação. Ok. Esses reservistas mortais são escolhidos pelo corpo ao qual eles ficam, respectivamente, ligados, e por ele são treinados e preparados, na sua mente profunda, pela técnica combinada do ajustador do pensamento e da ministração do guardião seráfico. Muitas vezes, numerosas outras personalidades celestes participam desse aperfeiçoamento inconsciente, e em toda essa preparação especial, os seres intermediários prestam serviços valiosos e indispensáveis. Chama a atenção que, aparentemente, não é uma conquista pessoal, né, esse crescimento, não é alguma coisa trabalhada dentro do sujeito, não é um valor que ele descobre nele em razão de experiência, né, é um valor que é impregnado, é um valor que é algo que é algo que é entregue a ele, né, é algo que é... Ele é escolhido, né? Não nesse sentido. Eu estou dizendo que a impressão que me dá é que esse engrandecimento dessa experiência, esse preparo da pessoa, não é alguma coisa que é fermentado dentro dela, que cresce dentro dela em razão de descoberta, em razão de experiência, em razão de erro, em razão de tropeço, em razão de nova descoberta. Mas quando ele fala ali em ministração profunda, né, seja pelo ajustador, seja pelos guardiões, a impressão que dá é que, na verdade, o sujeito, de forma inconsciente, é trabalhado nele. É trabalhado. Ou seja, isso é inculcado nele, isso é introduzido nele, na verdade, sem que haja alguma espécie de contrapartida, né? Ou seja, ele ganha um presente, é isso que eu quero dizer. Isso, tem que ter um mínimo para ganhar esse presente, lembra? Aqueles atributos aqueles lá pré-requisitos.
de elevação espiritual, moral, etc. Então, só vai ser escolhido a pessoa que tiver esses atributos. Mas não são só 962 pessoas em Urântia que têm esse atributo, muitas mais têm. Por algum motivo, essas 962 foram escolhidas e foram trabalhadas pelo ajustador e pelo serafim, e por outro, pelos seres intermediários. Eles não falam aqui, mas eu imagino que a posição que essas pessoas ocupam... São de destaque. Não Não, eu necessariamente acho que elas têm que ter o poder de mudar alguma coisa. Não, pois é, mas você pode ter, por exemplo, um cientista jovem que descobre a cura do coronavírus. Sim, Né? com certeza. Não precisa ser uma pessoa que tem uma proeminência naquele momento. Pode ser alguém que se destaca como um guia espiritual em algum momento, começou do nada e de repente virou. Então, assim, não é necessário que seja uma celebridade. Não. Pode se transformar depois disso numa celebridade, mas... E muitas vezes passar desapercebido. E Né? um dos requisitos é que ele não queira engrandecimento nem reconhecimento público. Sim, mas independente dele querer ou não, dependendo do que acontecer, do feito do cara, ele se transforma, independente da vontade dele. Uhum. É porque se ele desejar esse tipo de reconhecimento, ele, na verdade, não tem os atributos, né, que são solicitados, assim, falando vibratoriamente, né? Ele não vai vibrar naquela vibração que é necessária, por isso tem que ter os tais atributos, né? Uhum. Com certeza. Dentro daquele exemplo que eu quis colocar, era mais ou menos o seguinte: se, por exemplo, a finalidade desse reserva fosse, por exemplo, se a função dele fosse aprender alemão, por exemplo, né, por alguma situação, e se fosse possível, por exemplo, que essa ministração pudesse ser dada no período de uma noite, né, seria possível que o sujeito adormecesse sem conhecer absolutamente nenhum verbo em alemão e acordasse fluente na língua, sem ter ido para uma escola, sem ter aberto um livro, sem ter aprendido, enfim, absolutamente nada sobre alemão. Então, em tese, é mais ou menos isso. É inconsciente, é algo que é dado a ele. É um presente mesmo. É bacana. Vocês viram a Matrix? Sim. Aquele personagem, né? Na verdade, ele não tinha consciência de nada daquilo, ele tinha sido escolhido, e todo o preparo que ele teve foi a nível mental. Uhum. Até, assim, aprendeu a lutar, aprendeu outros idiomas, desenvolveu vários poderes, né? E adquiriu vários conhecimentos que foram introjetados mentalmente nele, né? Na mente dele. Uhum. Isso. Mas eu acho que a base também de um ser desses, né, que receberia, seria assim um cara humilde, né, Humilde. Ele não acreditava que ele era o escolhido, por isso que eu estou achando assim. Exatamente, que não seja soberbo, enfim, alguém que realmente, né, tem uma condição de repente bem rasa, né, mas que tem inteligência, que tem uma influência grande no seu meio, enfim. Uhum. Tem aquela vibração benéfica que eles pedem, né? Nos Bem, atributos. bem. Exatamente, uma pessoa do bem. Então. Aqui pode ser qualquer um, todo mundo é do bem, gente. Então. Por que não, né? Por que não? Em muitos mundos, as criaturas intermediárias secundárias, mais bem adaptadas, são capazes de atingir níveis variáveis de contato com os ajustadores do pensamento de certos mortais favoravelmente constituídos, por meio da penetração habilidosa nas mentes resididas pelos referidos ajustadores. E foi por meio de uma combinação fortuita de ajustamentos cósmicos que essas revelações foram materializadas na língua inglesa em Urântia. Então, está falando aqui de que maneira aconteceu o livro de Urântia. Isso. Ele é sujeito adormecido. Tais mortais com potencial de contato nos mundos evolucionários são mobilizados pelos numerosos corpos de reserva e até certo ponto, por intermédio desses pequenos grupos de personalidades de visão ampla,
que a civilização espiritual tem o seu avanço, e os altíssimos tornam-se capacitados para governar nos reinos dos homens. Então, se a gente conseguir disseminar no livro de Urântia essa revelação no mundo todo, é uma maneira dos Altíssimos governarem o reino dos homens, porque, com certeza, muita coisa no mundo vai mudar, se esse ensinamento for assimilado por uma parcela importante da população, especialmente aqueles que têm poder de decisão, né? Os homens e as mulheres desses corpos de reserva do destino têm, pois, vários graus de contato com seus ajustadores, por meio da ministração intercedente das criaturas intermediárias. Mas tais mortais são pouco conhecidos dos seus companheiros, exceto nessas raras emergências sociais e exigências espirituais em que essas personalidades reservistas funcionam para a prevenção da quebra da cultura evolucionária ou da extinção da luz da verdade viva. Esses reservistas do destino em Urântia raramente receberam destaque nas páginas da história humana. Então, talvez não tenha sido Então, nada que a gente então falou. não foi Madre Teresa, não foi Gandhi, não foi... Aí, ó, então Até somos nós. 35. Até 35, gente. É a Lilian. Foi anônimo. Isso até 35. Eles estão falando, não estão falando para frente, né? Eles não existia ainda a Madre Teresa, acho. Uhum. Não, mas independente. 35? 1935? Eles estão falando até 35 e ninguém tinha aparecido nos jornais. Ninguém tinha sido, né? Mas Madre Pode ter Teresa sido, já existia. Eu acredito que esse... eles falaram ali, né, que o sujeito adormecido é um reservista. Com certeza. Porque O Sadler, para mim, é outro reservista. também acho. Mas eu acho, Lilian, assim, ó, o que eles estão falando, tá, é de um modo geral, para as próximas gerações, quer dizer, não são os caras que vão aparecer, de repente, na imprensa que vão ser os reservistas, né? São os caras, né, que... Ainda mais essa imprensa aí. Anônimos, né? São o mais anônimos possível, né, Flávio? Exato. Não, mas eles não estão... Eles falaram que não apareceu na imprensa, mas como o Henrique falou, às vezes aparece. E a situação, ela ela tem notoriedade, então não tem como não aparecer. Não aparecer, né? A pessoa é desconhecida, mas está lidando com uma situação notória, não tem como deixar de aparecer. Continuamos? Uhum. Se alguém quiser ler, me interrompem. Vamos terminar esse capítulo aqui. Os reservistas atuam inconscientemente como conservadores da informação planetária essencial. Como que é isso? Então, eles fazem o trabalho deles, na verdade, sem saber que aquele trabalho é um trabalho dirigido na conservação, né, da informação planetária essencial. É claro que os caras fazem uma coisa em que eles acreditam, mas a maioria dessas pessoas nem tem consciência de que estão fazendo um trabalho dessa com essa dimensão. Ele vai falar adiante. Muitas vezes, diante da morte de um reservista, uma transferência de certos dados vitais da mente do reservista agonizante é feita para de um sucessor mais jovem, por meio da ligação dos dois ajustadores do pensamento. Então, por exemplo, às vezes a gente vê uma criança que é gênio. Uhum. Será que seria esse o caso? De uma pessoa, de uma criança que recebeu todo o conhecimento de um reservista do destino que estava morrendo, através da conexão desses ajustadores,
Eu não estou dizendo que é isso. Estou aqui fazendo a gente pensar nessa possibilidade. Quer dizer, o ajustador carrega o arquivo todinho do reservista para outro. É outro ajustador, e esse outro ajustador vai passar para a pessoa que ele... Não, certos dados vitais, né? Não é todo. Os ajustadores, indubitavelmente, funcionam de muitos outros modos desconhecidos para nós, quando vinculados a esse corpo de reserva. Em Urântia, o corpo de reserva do destino, mesmo não tendo um dirigente permanente, tem os seus próprios conselhos permanentes que constituem a organização de governo. Essa abrange o Conselho Judiciário, o Conselho de Historicidade, o Conselho de Soberania Política e ainda outros. De tempos em tempos, de acordo com a organização do corpo, os líderes mortais, titulares de todo o corpo de reserva, têm sido indicados por esses conselhos permanentes para funções específicas. A duração da permanência desses chefes da reserva no cargo é, via de regra, uma questão de poucas horas, ficando limitadas ao cumprimento de alguma tarefa específica à mão. Então, você vê que esse pessoal, às vezes, é usado por 1 ou 2 horas, acabou o trabalho dele e pronto, já fez o que tinha que fazer. Vamos lá. O corpo de reserva de Urântia teve a sua quantidade de membros mais numerosa nos dias dos Adamitas e Anditas, baixando de forma constante com a diluição do sangue violeta e tendo seu ponto mais baixo por volta da época de Pentecostes, época desde a qual o número de membros do corpo de reserva tem crescido de modo contínuo. Ai, graças a Deus. Então está aumentando novamente, quer dizer... Está aumentando novamente. Pentecostes, né? E aí, em 1935, tinha 932. Né? Sabe, aumentou, né, o número. Aí, assim, ó, eu imagino assim, ó, a população de lá para cá, de 35 para cá, quase que dobrou. Então, você imagina que uma massa maior requer um número maior também, né, de reservistas. Né? É isso aí. O corpo cósmico de reserva... Olha, atenção. Agora, isso aqui é outra coisa. Nós estamos falando dos reservistas, o corpo de reservas. O corpo cósmico de reserva é outra coisa. Vamos lá. O corpo cósmico de reserva de cidadãos conscientes do universo em Urântia conta atualmente com mais de 1.000 mortais, cujo discernimento interno de cidadania cósmica transcende em muito a esfera do seu âmbito terrestre. Mas estou proibido de revelar a natureza verdadeira da função desse grupo único de seres humanos vivos. Ah, fala sério. Ô, Fernando, eu vou... Ah, gente, fala sério. Fernando caiu. Ops. Agora que eu ia desligar o microfone dele, coitado, caiu. Mas tá bom. Então, fala sério, né? Agora que chegou naquela parte do filme... Aí acabou a internet. Acabou a internet naquela parte do filme que eu queria ver, né? Poxa, podiam dar uma ajudinha, né, pra gente aqui. Os mortais de Urântia não deveriam... Fala. Só para entender, assim, ó, o corpo cósmico, antes eram os reservas do destino, agora é o corpo cósmico de reservas do destino, quer dizer... Conscientes. São conscientes. Os dois estão aqui, na verdade. É um outro corpo. É um outro corpo, de consciente. Os dois estão em Urântia. E não são cumulativos, no mesmo cidadão, os dois corpos. Isso não se sabe. Não são cumulativos aí, eu acho que são coisas diferentes. E têm funções diferentes. E como é que é essa consciência, né? Como eles são conscientes? Eles têm certeza, eles sabem disso? A gente não sabe. Nem o revelador que nem fala, né? Olha,
Eu tenho certeza que eu não sou, porque eu não tenho consciência Ah, disso. eu não. Então, tranquilo. Esse não é o nosso corpo. É, não estou nesse grupo, estou fora. Os mortais de Urântia não deveriam permitir que o relativo isolamento do vosso mundo em relação a certos circuitos do universo local produza um sentimento de deserção cósmica, nem de orfandade planetária. Há em operação no planeta uma supervisão supra-humana muito eficiente e definida para os assuntos do mundo e dos destinos humanos. Então, a gente sempre tem esse sentimento de orfandade, porque nosso príncipe planetário caiu, porque Adão e Eva caíram, todo esse negócio. Gente, nosso príncipe planetário é o Micael. A gente tem um vice-regente, que é lá o Melquisedeque, mas é Maquiventa. Temos 24 membros do conselho, temos um supervisor observador planetário, temos um vigilante, uma divisão de arcanjos, os reservistas do destino. Então, a gente não está órfão, as coisas estão andando, estão acontecendo, né? Ninguém está sozinho aqui, e a gente foi privilegiado de algumas maneiras para compensar. Há mundos que são órfãos, não é? Oi? Há mundos... Não. Não. O pai não abandona ninguém. Ninguém. Mesmo aqueles que são mais atrasados... Não, nós também já fomos... Não. Que situação seria um planeta órfão? Não, esse sentimento de orfandade é um sentimento humano. Não existe essa orfandade, né? Nós é que temos uma percepção... A gente tem uma linha de perseguição, de vitimismo, de se vitimizar, dizendo, eu sou coitadinha, meu príncipe planetário se rebelou, e daí Adão e Eva caíram no ponto da carochinha, e etc. Mas, na verdade, a gente está super assistido aqui. Até mais, para compensar tudo isso. E daí mandaram Jesus, né? Compensou tudo. Nossa. Como disse o Henrique, nosso príncipe planetário agora é Micael. Tá fraco. É bem verdade, contudo, que, na melhor das hipóteses, vós podeis ter uma ideia apenas limitada do que seria um governo planetário ideal. Desde os tempos iniciais do príncipe planetário, Urântia tem sofrido com um desvio do plano divino de crescimento do mundo e de desenvolvimento racial. Os mundos habitados de Satânia, que se mantiveram leais, não são governados como Urântia o é. Contudo, comparados a outros mundos isolados, os vossos governos planetários não têm sido absolutamente tão inferiores. Em um dos dois mundos, pode o governo ser pior e em uns poucos outros ser ligeiramente melhor, mas a maioria está em um plano de igualdade convosco. Ninguém do universo local parece saber quando terminará o status não estabelecido da administração planetária. Os Melquisedeques de Nébadon estão inclinados a opinar que pouca mudança ocorrerá no governo e na administração do planeta até a segunda chegada pessoal de Micael em Urântia. Gente, quando que vai ser isso? Pois é, essa é a pergunta. De $1 bilhão. De $1 bilhão. Eu não sei. Você sabe? Sim. Sabe, Lilian? Não vai ser que é em Luz e Vida. Vai, tá? Em Luz e Vida. Com gente. Certeza. Mas Luz e Vida não vai precisar tanto quanto agora. Mas quando vai ser? E a outra certeza é a seguinte, ele já está aqui conosco, através do Espírito da Verdade, mas se diz pessoalmente, eu sei. Pessoalmente, Lilian. Aqui, do ladinho.
Ninguém no universo local parece saber. Esse nós já vimos. Tá. Indubitavelmente, nessa época, se não antes, mudanças enormes serão efetuadas na administração do planeta. Contudo, quanto à natureza de tais modificações nessa administração do mundo, ninguém parece ser capaz nem mesmo de conjecturar. Não há precedente para esse episódio em toda a história dos mundos habitados do universo de Nébadon. Entre as muitas coisas que tornam difícil de compreender qualquer coisa sobre o futuro governo de Urântia, uma das mais importantes tornou-se a localização no planeta de um circuito e de uma sede central divisional de arcanjos. Gente, esse é um negócio inédito. Não existe isso em outros planetas. O nosso é o único que tem isso. Vamos lá. Uma sede central divisional de arcanjos. O vosso mundo isolado não está esquecido nos conselhos do universo. Urântia não é um órfão cósmico estigmatizado pelo pecado e sem acesso ao cuidado divino em consequência da rebelião. De Uversa a Salvington e até abaixo em Jerusalém, mesmo em Avona e no paraíso, todos sabem que estamos aqui. E vós, mortais, ora residindo em Urântia, estáis sendo tão ternamente amados e tão fielmente cuidados que é como se a esfera nunca houvesse sido traída por um príncipe planetário, e mesmo até mais. É eternamente verdadeiro que o Pai, Ele próprio, vos ama. Ufa! Finalmente uma palavra de conforto. Ai. Não é maravilhoso isso? É lindo, né, esse negócio aí. Gente! Na verdade, nós somos privilegiados. Printa depois manda no grupo essa... Para eu ficar lendo, não é para mandar para ninguém, não. Tem que ler todo dia. Exatamente. Na geladeira, na cabeceira, no banheiro. Daqueles locais que a gente fica sozinho e chora. É isso aí. De fato, a gente sempre tem uma sensação de que nós somos o cocô do mosquito, do cavalo, do bandido. Mas não é assim. Nós somos muito bem cuidados e muito bem amados. E acho que todos esses infortúnios pelos quais nós passamos só servem para fortalecer a nossa têmpera e nos colocar num nível de experiência e desafio que talvez a maioria dos outros mundos mortais jamais tenha experimentado. E isso faz de nós seres muito especiais, eu acho. Se nós tivermos a capacidade de ter essa consciência espiritual e esse desenvolvimento, e formos capazes de, apesar de tudo, amar ao Pai como Ele nos ama. Tem que ficar lendo toda hora. Su, por favor, manda printado no grupo. Porque isso aí é uma oração, gente. É como se fosse fazer um mantra. Isso aí tem que ficar falando toda hora. De novo. Para quem Põe de novo lá, porque ela está ansiosa para ver de novo. Põe lá, né? O vosso mundo isolado não está esquecido nos conselhos do universo. Urântia não é um órfão cósmico estigmatizado pelo pecado e sem acesso ao cuidado divino em consequência da rebelião. De Uversa a Salvington e até abaixo em Jerusalém, mesmo em Avona e no paraíso, todos sabem que estamos aqui. E vós, mortais, ora residindo em Urântia, estáis sendo tão ternamente amados e tão fielmente cuidados que é como se a esfera nunca houvesse sido traída por um príncipe planetário, e mesmo até mais. É eternamente verdadeiro que o Pai, Ele próprio, vos ama. É lindo. É lindo, né? Então, eu acho que esse é o sentimento que nós, urantianos, devemos carregar conosco. Essa é a percepção que nós temos que ter do nosso Pai.
Nós temos que ter do nosso Micael. As pessoas que erraram no meio do caminho aí, não erraram por vontade do nosso Pai, e nem com o propósito de nos fazer sofrer, né? Então, acho que é muito importante a gente ter essa consciência de que a gente não está abandonado, pelo contrário, nós somos super cuidados, e que nós temos aí todas as oportunidades de nos desenvolvermos, né? Então, essa é a mensagem de encorajamento que acho que os reveladores nos dão. E é assim mesmo que a gente deve se sentir. Não Eu tenho devemos... uma dúvida que eles falam nós. Volta, Su. Eles falam nós. Nós estamos aqui. Nós, eles. Aonde? E vós, mortais, ora residindo. Quem que está aqui? Todo o governo seráfico, né? Não. Mesmo... Todos sabem que estamos aqui. Todos sabem que estamos... Eles lá estão aqui? Não. Eles estão dizendo que lá em Avona e no paraíso, todos sabem que estamos aqui. Quando ele fala estamos aqui, inclui a nós mortais, todos os seres celestiais. Então, o paraíso, o nosso Pai, o Espírito Infinito, o Filho Eterno, eles sabem da nossa existência. Eles sabem que nós estamos aqui. Assim como o Pai sabe quantos cabelos tem na cabeça de cada um de nós. Tem alguns que fica fácil de contar, porque não tem muitos mais. Mas o Pai sabe tudo, né? Lembrem, o Pai habita a nossa mente. E ele já se doou para nós. Ele está ali na cabeça, na mente de cada um de nós. O Espírito Infinito, ele é a própria conexão da nossa mente. Ele é o doador da nossa mente. Ele sabe tudo que nós pensamos e tudo que nós fazemos. O Filho Eterno é o Espírito, a energia espiritual que chega até nós, né? Através do Espírito da Verdade, do Espírito do nosso Micael. Então, assim, eles têm plena consciência da nossa existência, como têm consciência da existência de todos os outros mundos, cada um dos 7 trilhões de mundos que estão nesse universo dos universos. Então, não tem como a gente ser esquecido. Eu sinto um conforto muito grande quando a gente lê uma passagem dessa. A gente sempre acha que nós estamos desprotegidos, que não tem governo. Na verdade, nós temos tanta gente cuidando da gente aqui que fica até difícil saber quem é que dirige o nosso planeta, né? Mas é um exército de seres cuidando da gente e fazendo um esforço danado para que as coisas aconteçam, sempre na direção certa. E, gente, não é fácil. O mundo evolucionário é sempre um risco, sempre complicado, um desafio. Então, eu acho que todos nós que estamos aqui na sala somos uns privilegiados. Primeiro, por termos essa fé que cada um de nós tem e esse desejo de encontrar o Pai. E segundo, por termos tido a oportunidade de ter acessado a revelação do livro de Urântia e ter aceito e se dedicado a estudar essa revelação. Imagina quanta gente no mundo que não está tendo acesso a essa informação e como isso pode mudar a vida das pessoas que se abrem para ter esse conhecimento e para ter essa informação, né? Então, eu acho que, como diz lá no mandato de publicação,
Vocês não fazem ideia do privilégio que a gente tem, de como nós somos abençoados, de poder participar dessa disseminação, dessa revolução do livro de Urântia, de poder ter essa conquista dessa elevação cósmica e dessa elevação espiritual. Então, a gente não tem a menor ideia do que está acontecendo com a gente. E a gente não sabe da importância de todo esse processo dentro de nós. Sim, a gente até sabe, puxa vida, eu quero chegar a Deus, quero alcançar Deus e todo esse negócio. Mas nós somos partícipes e temos a oportunidade de ser atores, protagonistas de um negócio muito grande, de uma coisa que vai transformar o mundo, né? De uma fase que vai trazer tanto benefício para toda a humanidade, e isso está nas mãos de cada um de nós trabalhando como servidores do nosso Pai, como servidores dos nossos irmãos, independentemente de sermos ou não um reserva do destino. Esse trabalho que nós fazemos boca a boca, de treinamento, de doação, de estudo, de tudo isso, e de interferir na nossa família e na nossa comunidade, com toda essa bagagem que a gente vai acumulando, faz uma diferença incrível em tudo que está acontecendo no mundo. Então, eu acho que é muito importante tudo esse negócio, e a gente, muitas vezes, não tem essa consciência, né? É importante a gente perceber que todas essas lutas que nós temos no dia a dia, inclusive em grupos, né, fazem parte do nosso aprendizado e parte do nosso trabalho de disseminar esse ensinamento, né? Então, eu acho que é muito legal tudo isso daí. Eu me sinto realmente um abençoado, um privilegiado por ter tido essa oportunidade de ter esse conhecimento, de poder me envolver dessa forma. E eu fico muito feliz de participar de tudo isso daí. E realmente é um trabalho para nós, comparado ao trabalho de Jesus, muito fácil, né? A gente só tem que ter boa vontade, confiança e deixar que o nosso ajustador do pensamento nos guie, né? Enfim. Eu concordo, mesmo que a gente não seja reservista, né? Existem outras coisas e outras situações, e a gente com certeza participa delas, de Exato. vários modos, mas eu tenho certeza que há como se fôssemos inscritos em alguma coisa. Eu realmente, só que é inconsciente, a gente não sabe, mas só o fato da gente querer acessar, né, esses conhecimentos, só o fato da leitura do livro, eu acho que a gente já se torna inscrito em alguma situação, com certeza. Exatamente. Eu já tive essa experiência num outro tipo de leitura, e eles chamavam de inscritos, literalmente, quem estava lendo o livro. Então assim, eu acredito nisso. Então, quem está tendo acesso ao conhecimento, quem está lendo, e quem sente afinidade pelo conhecimento, pelas revelações de Urântia, com certeza tem alguma participação em alguma coisa. Com certeza. Só queria saber no quê, mas eu tenho certeza que temos. Nós temos a participação de várias formas, né? A gente não pode esquecer, como diz o mandato de publicação, que o livro não pertence a esta era. Ele foi feito para mudar o mundo numa era mais à frente, que não é esta que nós estamos vivendo. E ele foi feito para que a gente pudesse preparar líderes e instrutores
com habilidade para levar esse ensinamento ao mundo. Preparar líderes e instrutores não significa só ter o conhecimento. Significa ter o entendimento do desafio que cada um de nós tem para transmitir esses ensinamentos. E os reveladores são tão generosos que, apesar de não ser ainda a época, eles propiciaram que a gente formasse grupos de leitores que permitem que a gente faça esse treinamento. Então, assim, muitas vezes a gente se irrita e, às vezes, a gente fica, assim, atrapalhado, dizendo, poxa vida, como é que um estudante do livro de Urântia pode ter pensamentos ou ideias dessa forma que não são compatíveis com o livro de Urântia? Então, esse estudante que você acha que não, a gente acha que não é compatível com o que é o ensinamento do livro de Urântia, que talvez não entenda esse ensinamento, ele foi colocado ali de propósito, para que nós aprendêssemos os desafios que nós temos diante de nós, para transmitir esses ensinamentos. Esses estudantes são justamente aqueles que nos mostram a realidade do mundo e os desafios que nós temos que superar. Então, por isso que muitas vezes eu falo, não podemos jogar a toalha, porque eu não gosto de fulano, ou não gosto de ciclano, porque isso, porque aquilo. Então, esse é o desafio para a gente se preparar como instrutores, né, como pensadores e líderes do ensinamento do livro de Urântia. Nós começamos a nossa reunião de hoje falando do desafio que a gente tem para levar o livro de Urântia, os ensinamentos do livro de Urântia, a todos os cantos do mundo. Então, nós podemos ter dificuldade, por exemplo, para transmitir esse ensinamento para os cristãos. Mas imagina o grau de dificuldade para transmitir isso para outras religiões que estão arraigadas em outros tipos de crença. Agora, é por isso também que o nosso trabalho não deve se envolver com política, com ativismos, com outras coisas. Nós já temos desafio suficiente de levar uma nova religião para as pessoas que têm outras crenças, outras religiões. Se nós misturarmos no nosso trabalho o exercício da política, o exercício da sociologia, o exercício de economia e várias outras coisas, nós vamos levantar conflitos, vamos levantar barreiras que vão dificultar ainda mais a nossa capacidade de levar esse conhecimento religioso para o mundo todo. Então, é por isso que lá na Associação Urântia Internacional, na Associação Urântia no Brasil, lá no Estatuto está escrito que a gente não se envolve com política, a gente não se envolve com economia, a gente não se envolve com questões sociológicas. Porque não é esse o nosso trabalho. Nosso trabalho é espiritual, é ajudar os homens a alcançarem a Deus. Isso não quer dizer, como o próprio estatuto dessas associações falam, não quer dizer, como o próprio estatuto fala, que cada um de nós não possa ter os seus interesses próprios e pessoais políticos. Cada um é livre para fazer aquilo que quiser. Mas nós não podemos misturar o ensinamento espiritual com essas outras coisas, porque isso só vai trazer divisão, só vai trazer consequências complexas e mais graves para prejudicar o nosso trabalho. Então, o nosso trabalho tem que ser focado nos ensinamentos, no livro de Urântia. A pessoa que... Hoje eu escrevi em algum lugar, acho, ou ontem,
A pessoa que conhece a Deus, que compreende Deus e sabe o que nós estamos vivendo, sabe do plano de Deus, essa pessoa sabe perfeitamente o que é certo e errado, sabe perfeitamente o que é preciso fazer. Não é preciso que a gente discuta outros aspectos da vida com essa pessoa. Então, o fundamental é a gente ter essa expansão do nosso conhecimento cósmico, essa expansão, essa elevação espiritual, nos aproximarmos de Deus. E isso já é desafio suficiente e gigantesco para a gente levar todo esse processo adiante. E graças a Deus que nós temos essas carnes de pescoço nos grupos de estudo que nós estamos, que nos desafiam o tempo todo, para que a gente possa compreender o nível de dificuldade que a gente tem para transmitir esses ensinamentos. Então, é importante que nós mesmos consigamos assimilar tudo isso. E uma vez assimilado, é importante que a gente consiga compreender os homens, consiga compreender as pessoas, consiga entender as limitações de cada pessoa e trabalhar com essas pessoas dentro dessas limitações. Ninguém é capaz de assimilar uma revelação como essa de imediato. A gente vê todo mundo falando, eu leio esse livro, eu não entendo nada. Uns entendem mais, outros entendem menos. Aí leu a segunda vez e fala, agora eu entendi mais, a terceira mais, a quarta mais. Então, é assim, por quê? À medida que nós vamos nos desenvolvendo, nós vamos tendo a capacidade de assimilar melhor essas revelações, de compreender aquilo que os seres celestiais estão tentando nos transmitir. Né? Por isso que eu sempre falo, é muito legal a gente participar dessas reuniões, é fundamental isso, mas é muito legal quando a gente lê o livro e tenta compreender aquilo que a gente está lendo ali. Esse é um processo insubstituível, não dá para interromper isso daí. Então, é muito legal, por isso que eu quero aqui parabenizar o Milton com esse trabalho que nós estamos fazendo do livro na versão de áudio, porque o áudio permite que as pessoas de menor capacidade de leitura consigam ouvir o livro e não vão entender o que está sendo dito ali num primeiro momento, talvez num segundo, talvez num quarto, mas para uma pessoa que tem limitações de leitura, o áudio é fundamental, ele é muito importante. Infelizmente, nós vivemos num mundo onde poucas pessoas conseguem ler. E menor número ainda consegue ler e interpretar o que leu. Né? E esse é o trabalho que nós temos que fazer, né? Divulgar isso dessa maneira mais fácil possível para que as pessoas possam entender isso. Né? Nós somos... Me permite só uma parte aí. Eu acho que essa questão toda do conhecimento, da leitura, né, dos grupos, isso tudo é muito importante. Agora, Jesus mesmo falava, quais são os atos da tua fé? Quer dizer, e esses atos, na verdade, eu vejo que, pelo menos nesse trabalho que é feito agora, ele está na tolerância, no entendimento, na aceitação, né? Porque, tu pega cada mala mesmo, como tu falaste mesmo, né? Que, olha, tu tem que ter muita humildade mesmo para tu aguentar, né? É verdade mesmo. E como certamente também nós devemos ser também para outras pessoas também, da mesma forma isso, né? Então, assim, eu acho que essa fé, ela está traduzida nesses atos teu, né, que eu falei, de humildade, de persistência, né, de tolerância, que são os atos mínimos, na verdade, da nossa fé, são esses. Quer dizer, apesar de tudo, tu está perseverando, né, e tu está tentando dar um exemplo, né, para as demais pessoas, né, pela tua persistência e tal, porque isso vai chamar a atenção das pessoas também. Mas vem cá, esses caras lêem esse livro há tanto tempo assim, né? O que tem de interessante nisso? Quer dizer, essa curiosidade que tu pode despertar através da tua
da tua persistência, né, é que pode ser um instrumento, na verdade, da tua fé também, né? Porque às vezes é difícil tu definir assim, puxa, será que eu estou fazendo, será que eu estou praticando, na verdade, não só na teoria, mas na prática, estou exercitando realmente minha fé, né? E eu vejo que nesses atos aí que a coisa realmente está aparecendo. É isso. Aí, claro, é isso mesmo. Mas, bom,